Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edson Nascimento, estamos aqui na FAR e hoje, dentro da disciplina Contabilidade Gerencial e Finanças Empresariais, nós vamos falar sobre o controle interno. Programamos a nossa aula da seguinte forma: vamos fazer uma parte introdutória, falando o que é o controle interno, como que surgiu, como que as empresas conseguem implementá-lo dentro da sua organização, como ele é um sistema. Vamos abordar sobre sistema. O que é um sistema? De que forma, então, é mais fácil ou mais produtiva a empresa implementá-lo. E terminamos falando sobre as categorias de controle interno. Espero que você esteja bem, que você possa utilizar bem esse material para a sua formação. Introdução, então. Então, nos países mais desenvolvidos, é dada grande importância aos métodos científicos da administração, o que torna, então, mais fácil alcançar seus objetivos planejados. Então, nós vemos que países são mais desenvolvidos porque eles dão uma grande importância a esses métodos científicos. E o controle interno é um deles, né? Então, é de lá que provém o termo internal check ou internal control, que nada mais é que o controle interno. Então, os controles internos, eles podem ser todas as políticas adotadas pelas empresas com o intuito de mitigar riscos e melhorar processos. Isso quem nos trouxe foi Crepaldi lá na sua publicação de 2016. Então, todas as políticas que a empresa possa adotar com o objetivo de mitigar, ou seja, amenizar, diminuir os riscos e também melhorar os processos dentro da organização. Os problemas de controle interno encontram-se em todas as áreas e departamentos das empresas modernas. Então, a falta desse controle vai afetar todos os departamentos, vai afetar então todas as seções dentro de uma empresa moderna. Então, quando é exercido adequadamente, ele assume fundamental importância, então atingindo resultados favoráveis com menos desperdício. Então, no momento que ele é implementado nos departamentos, em todas as áreas, em todas as unidades da empresa, então ele vai atingir esses resultados que serão favoráveis, né, e vão então diminuir os desperdícios. Antes então de elaborar um plano, é necessário observar como se encontram os controles da empresa. Então a empresa está lá planejando, colocar um projeto em ação, fez um planejamento, mas antes dela colocar, de elaborar isso aí, tem que realmente averiguar, observar como que está a forma de controle. Porque se ela tiver maior controle, vai ter mais segurança para esse trabalho. Se ela tiver, então, mais controle, terá mais segurança. Quanto menor o controle, mais cuidados serão exigidos na execução dessas tarefas. Então é fundamental que na hora de elaborar o plano se observe, né, como que está os controles dentro da empresa. O controle interno é o processo que tem por finalidade, entre outras, propiciar à empresa razoável garantia de promover eficácia nas suas operações. Já começa a nos dar uma luz do que é o controle interno. Ele tem essa finalidade, vai proporcionar à empresa uma garantia, mesmo que seja razoável, de promover essa eficácia nas operações. O que é isso? Os processos dentro da empresa, que os procedimentos dentro da empresa possam então atingir resultados, né? Eficácia. Ele é denominado de sistema contábil de controle interno. Então é um sistema contábil de controle interno. E algo muito importante, né, que tenha que ter esse controle é o grau de descentralização de decisão adotado pela administração, é um fator relevante nessa avaliação. Então, na hora que você for avaliar, precisa ver como é que está o grau de descentralização de decisões. As decisões são tomadas num só ponto, por uma só pessoa, ou tem essa descentralização das decisões? Há essa departamentalização, há essa hierarquia, né? Essa delegação de autoridade. Isso é importantíssimo na hora de avaliar. Então, o CFC, que é o nosso Conselho Federal de Contabilidade, ele editou então a NBC-TA 265, que é a NBC, Normas Brasileiras de Contabilidade, TA porque ela é técnica de auditoria. Ela fala sobre a comunicação de deficiência do controle interno. Então, ali vai estar elencado ali essa comunicação de deficiência do controle interno. Existe a deficiência, segundo esta NBC, em que momento?
Então, o controle, no momento em que o controle é planejado, implementado e operado de tal forma que ele não consegue prevenir ou detectar e corrigir de forma tempestiva distorções nas demonstrações contábeis. Então, a primeira comunicação de eficiência é essa. Existe o controle interno, ele foi planejado, implementado e operado, mas ele não está conseguindo prevenir e detectar de forma em tempo hábil, né, essas distorções nas demonstrações contábeis. Essa é a primeira deficiência. E a outra é a própria falta do controle. Então, falta um controle necessário para prevenir, detectar e corrigir tempestivamente essas distorções nas demonstrações contábeis. Então, essa NBC aqui, ela mostra, né, a existência dessas deficiências nesse sentido. Quando ele foi planejado, implementado e operado, mas ele não consegue atingir o objetivo, né, de corrigir de forma tempestiva. Ou então ele nem existe dentro da organização. Falta esse controle para prevenir e detectar e corrigir essas distorções. O que é então o controle interno? Então vamos definir aqui controle interno como um sistema que compreende o plano da organização, os deveres e responsabilidade e os métodos e medidas adotados que têm uma finalidade. Então, primeiro, ele compreende então o plano da organização, deveres e responsabilidades e todos os métodos e medidas, né, que são adotadas com uma finalidade. Qual é ela? A primeira, salvaguardar os ativos. Então, ele tem esse objetivo, salvaguardar os ativos, proteger os ativos. Que são os ativos, né? O patrimônio da empresa, os bens e direitos. Então, essa é a primeira finalidade do controle interno, salvaguardar ativos. Outra finalidade, verificar a exatidão e fidelidade dos dados dos relatórios, tanto contábeis como operacionais. Então, o controle interno vai verificar se foi feito com exatidão, de forma correta, se foi feito por uma pessoa competente, idônea, né? Se tem fidelidade, se é fiel àqueles dados que estão nos relatórios contábeis operacionais. Outra finalidade, desenvolver a eficiência nas operações. Então, vai desenvolver ali dentro dos processos da empresa, as operações, dentro dos departamentos, de uma forma eficiente, que possa então trazer resultado. Comunicar e também estimular o cumprimento das políticas, normas e procedimentos administrativos adotados. Outra finalidade, comunicar, mas também estimular o cumprimento dessas políticas dentro da organização. Então, quando se examina os controles internos de uma empresa, está se analisando a organização desses controles, mas também a execução. Então, na hora que vai se examina não apenas o controle em si, mas também a execução desse controle dentro da empresa. Então, continuando sobre o controle interno, são todos os instrumentos da organização destinados ao quê? Vigilância, fiscalização e também verificação administrativa. Vai permitir, então, prever, observar, dirigir ou governar acontecimentos que verificam dentro da empresa que produzem, então, reflexo no patrimônio. Então, todos aqueles acontecimentos que estão dentro da empresa que possam produzir reflexo no patrimônio, o controle interno vai ser esse instrumento que vai, então, vigiar e fiscalizar, e vai verificar de forma administrativa para prever, né, para que possa então permitir que ele possa prever e observar, dirigir e governar esses acontecimentos para que eles então possam então trazer reflexos positivos e não negativos para o patrimônio da organização. Na prática, o que é o controle interno? O que se quer conhecer é vigilância e proteção. Essas duas palavras são fundamentais. Vigilância e proteção do quê? Dos bens, do patrimônio da empresa, para saber se o que se investe e o que se obtém de recurso efetivamente oferece o quê? Lucratividade, economicidade ou uma adequada colimação dos fins procurados e programados. Então, vigiar e proteger os bens da empresa, para saber se aquilo que foi investido está trazendo efetivamente lucro, economia, né? Está fluindo para chegar aos objetivos, né, que foram programados. Isso, na prática, o controle interno, vigilância e proteção. Nesta avaliação, deve-se ter em mente cada empresa como um caso peculiar. Então, o controle interno ele não vai ser o único, não vai ser padrão para todos os tipos de empresas. Então, deve-se ter em mente cada empresa com seu porte, com seu segmento, né, com a sua atividade.
O que em uma empresa particular comum pode ocorrer apenas com uma ordem verbal, em outra ligada ao setor público, né, ao poder público, pode então depender de todo um sistema de normas. Vamos imaginar aqui o sistema de compras, né? Sistema de compras. Numa empresa particular é fácil, você ligou ali para um representante, emitiu um pedido, né? Já chega a mercadoria. No setor público é assim? Não. Então tem um conjunto de normas que tem que ser observado. Então, primeiro, para fazer uma compra no setor público, vai ter que montar um processo de licitação. Então vai se licitar, vai ser escolhido aquela empresa que tem o melhor elenco de condições para fornecer esse produto, em termos de preço também. Então é diferente, é peculiar para cada tipo de empresa. Por ser um conceito de controle interno muito amplo, para compreendê-lo melhor, é preciso então deter-se ao seu real significado. Então vamos ver o real significado de controle interno. Essa análise fundamentada nos conceitos da administração parece então plenamente justificável, visto que o referido conceito engloba e enfatiza. Então vamos ver o que o conceito vai englobar aqui. Um plano organizacional, ou seja, a estrutura, vai verificar como está a estrutura, então conforme a estrutura, conforme o porte da empresa, né? Então vai dar diferença na hora de se implementar. Os sistemas administrativos, então verificar todos os sistemas que a empresa usa, os ERPs, dentro dos seus departamentos, dentro das suas unidades, então dentro das suas seções, todos os sistemas administrativos, as políticas administrativas, então aquelas políticas que foram implementadas pela empresa, elas estão sendo observadas, se elas estão sendo então cumpridas, a eficiência do pessoal da empresa, como que está a eficiência desse pessoal, temos pessoas certas para o lugar certo, para a situação certa, então tudo isso então é observado. Certo? Então nós falamos que controle interno ele é um sistema. Mas o que é um sistema? Então todas as empresas são estruturadas para atingir um ou vários objetivos específicos. Então, não existe empresa que foi fundada que ela não tenha um objetivo. Então, tem um ou vários objetivos. Então, para que seja atingido de modo eficiente esses objetivos, as empresas então elas agrupam e organizam de modo lógico todas as funções que têm por finalidade realizar determinada tarefa. Então, o que é importante nós sabermos aqui? Ela vai agrupar e organizar de modo lógico todas as funções. Como que ela faz isso? Dentro de um sistema. Esse agrupamento consiste em rotinas denominadas sistemas, que em última análise representa Este agrupamento consiste em rotinas denominadas sistema, que em última análise representa o modo lógico pelo qual se executa determinada tarefa. Assim, as empresas desenvolvem sistemas para executar cada trabalho de forma que forma, né, o conjunto das atividades necessárias à sua operação. Vamos pegar um exemplo aqui de um sistema. Vamos imaginar aqui compras de mercadoria. Como que vai funcionar o sistema? Então, como que vai funcionar isso aqui? Ao sinal, então, que o estoque chegou ao nível mínimo, então esse sistema ali do almoxarifado, a parte do estoque, vai emitir uma requisição do almoxarife para o setor de compras. Então, primeiro sinal ali, chegou no estoque mínimo esse produto, precisamos fazer a compra. Então, o próprio sistema do almoxarifado vai emitir essa requisição para o setor de compras. Encarregado do setor de compra, então, seleciona os fornecedores e faz coleta de preço. Então, ele vai selecionar os melhores fornecedores e vai fazer a coleta de preço. Então, as respostas são recebidas e analisadas por uma comissão. Essa comissão vai receber as respostas, vai analisar, então, qual é o melhor fornecedor. Então, eleito esse fornecedor com as melhores condições, o melhor elenco de condições, né, o preço, a qualidade, aquilo que foi a especificação, então é emitido o pedido. Então, emite esse pedido, envia a esse fornecedor e é encaminhado então uma cópia para o almoxarifado e para a recepção da empresa para o momento que ele for receber essa mercadoria. Outra etapa, recebimento e conferência pela recepção. Então, é neste momento então, que vai confrontar ali a nota fiscal que chegou com o produto com o pedido, verificando então a quantidade, o tipo físico, se está realmente de acordo com aquilo que foi solicitado.
Então é encaminhado ao almoxarifado e também para o contas a pagar. Então você imagina tudo isso aqui feito de forma manual, por pessoas. Então, se não fosse então organizado de forma lógica, né, como diz o sistema aqui, ó, o sistema, então todos os departamentos aqui vão estar interligados. O sistema já vai emitir a requisição, vai sair do estoque para o setor de compras, ele vai então fazer a coleta ali de escolher o melhor fornecedor, vai emitir o pedido e depois de emitido o pedido, então ele já manda um cópia então para a recepção e para o almoxarifado para o momento do recebimento e a conferência. E também depois vai ser encaminhado junto ao setor de contas a pagar para que possa então ser provisionado este pagamento. Esse é um exemplo prático aqui de um sistema de controle interno. Esse sistema hipotético tem o objetivo de assegurar à administração que as compras serão efetuadas com maior eficiência possível, por meio de aplicação de funções específicas organizadas de modo lógico. Então, esse é o objetivo desse sistema aí. Entretanto, geralmente a administração não está em posição de verificar se cada função de cada um dos seus sistemas está sendo cotidianamente cumprida como foi estabelecido. Então, imagina só, a alta administração tem que sair em cada um desses departamentos e verificar então se está sendo cumprida cada uma dessas etapas, se o setor de estoque emitiu realmente a requisição, se essa requisição chegou lá no departamento de compra, se o departamento de compras encaminhou para que fosse feita essa seleção do melhor fornecedor, se a equipe, né, que analisa realmente verificou, procurou escolher esse melhor fornecedor que adequasse às qualidades do produto e também ao preço, né? E depois, na sequência de todas essas etapas, então a recepção, a conferência, o encaminhamento para o setor de contas a pagar, controle de qualidade. Então imagina se a administração tivesse que fazer essa digamos assim, essa arrumaria em cada um dos setores da empresa, ela não tem condições. Então é aí que entra então esse sistema de controle interno. Assim, para assegurar que tais funções estão sendo devidamente praticadas, são definidos outros sistemas com finalidade de controlar o funcionamento do sistema anterior. Esse novo sistema é denominado sistema de controle interno. Então vai ter um sistema de controle interno que vai então controlar os demais sistemas, que é o sistema lá de expedição da requisição, que é o setor de compra, que é o setor de conferência, recepção e contas a pagar. É o processo que tem por finalidade, entre outras, propiciar à empresa razoável garantia de promover a eficácia em suas operações. Então, essa é a razoável garantia, vai promover a eficácia nessas operações que vão trazer resultado. Então, esse é denominado sistema contábil de controle interno. Este é o sistema. Em resumo, controle interno. O sistema de controle interno serve para fiscalizar se as rotinas estão sendo corretamente cumpridas por seus colaboradores. Então, ele vai verificar isso aqui. As rotinas estão sendo realmente cumpridas, né? Estão sendo observadas essas rotinas pelos colaboradores. O sistema de controle interno vai fazer esta verificação. E agora sobre as categorias de controle interno. Então, o controle interno pode ser operacional, contábil e normativo. O operacional, que está relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos da entidade. Quais são as ações que a empresa então está adotando para atingir os objetivos. O contábil está relacionado então para veracidade e a fidedignidade dos registros e também das demonstrações. Então, vai verificar então se tem realmente coesão, ou seja, se tem veracidade, se são realmente reais, se existem aqueles documentos, se são fidedignos, foram levantados por pessoas competentes, tanto os registros quanto as demonstrações. E normativo relacionado às observações das regulamentações pertinentes. Então, normativo vai verificar se os colaboradores estão realmente observando as regulamentações dentro da empresa. Não existe uma terminologia universal para descrever as categorias de controle interno. Entretanto, podemos classificá-lo segundo a sua finalidade. Então, segundo a sua finalidade, os controles internos podem ser controles organizacionais, controle de sistema de informação e controle de procedimento. Então, quanto às finalidades, vamos verificar então a primeira aqui. Nessa aula hoje vamos ver apenas a primeira para que não fique tão longa a nossa aula, e nas próximas a gente vai ver os demais. Então, controles organizacionais, inclusive segregação de funções.
Ao falar da questão de controles organizacionais, referimos-nos ao controle obtido por meio da maneira de designar responsabilidade e delegar autoridade. Então, essas são as palavras-chave aqui, ó, né? Quando nós falamos de controle organizacional, então está falando o quê? De designar responsabilidade e delegar autoridade, a descentralização dentro da empresa. A magnitude de muitas empresas faz com que a gerência se veja impossibilitada de administrar ou supervisionar pessoalmente as operações. Então, você imagina aí uma grande empresa aí com milhares de funcionários, então a gerência tem que fiscalizar, tem que então acompanhar de perto, supervisionar pessoalmente as operações, fica impossível. Então, aí que entra o controle interno, né? Em tais circunstâncias, é imprescindível estabelecer uma estrutura organizacional adequada. Então, é imprescindível, tem que se estabelecer uma estrutura organizacional adequada, conforme o porte da empresa, conforme o tamanho, conforme o seu segmento. Essa estrutura é um marco em que se realizam as atividades tanto de planejamento, execução e controle das operações. No que tange então a organização de funções e delegação de autoridade, é conveniente documentar mediante manuais de organização, organogramas e descrições de cargos. Então, não pode ser, você chegou ali um novo funcionário, você tem que fazer isso e isso, não. Você tem que ter manuais, tem que ter organizar, tem que ter organograma, a quem ele vai se reportar, a quem ele vai estar subordinado, quem vai estar sob sua autoridade. Então, descrever os cargos realmente, descrever qual é o perfil, qual é a rotina daquele cargo. As funções do controle interno servem para fiscalizar as rotinas, se essas rotinas estão sendo corretamente cumpridas por seus colaboradores. Então, essa é a função principal, verificar se aquelas rotinas que foram estabelecidas para aquele cargo, para aquele colaborador, estão sendo cumpridas de forma adequada. Agora, sobre segregações de funções. Considera-se, então, a correta segregação de funções como o elemento mais importante de um sistema eficaz de controle interno. Então, segregar as funções, então, dividir essas funções, né, estabelecer, é um elemento mais importante dentro do sistema de controle interno. O princípio fundamental é que ninguém deveria controlar todas as etapas de uma transação sem a interferência de outro, capaz de efetuar uma verificação cruzada. Então, isso é um princípio fundamental dentro da segregação de funções. Uma pessoa não pode centralizar nela todas as decisões referentes a vários departamentos, referente a várias etapas dentro da empresa. O controle total das etapas de uma transação por parte de um só indivíduo permitirá a esse atuar de forma fraudulenta sem ser descoberto. Então, quando centraliza as decisões tudo numa só pessoa, o que vai acontecer? Fraude. Vão haver, então, desfalques dentro da empresa. Em geral, é necessário estabelecer departamentos separados e independentes para funções como compras, recebimentos, produção, vendas, contabilidade e finanças. Então, departamentos separados e independentes. Então, tem um que vai fazer a compra, outro que vai fazer o recebimento, a parte de produção, a venda, contabilidade e finanças. Se tiver centralizado tudo numa pessoa, então tem um forte indício aí que pode ocorrer fraude. Não se deve, então, supor que todo o sistema de segregação de funções, por mais sofisticado que seja, funcionará na prática de maneira eficaz. Mas, mesmo assim, não está isento, né, de ocorrer, porque normalmente não se consegue criar um sistema à prova de conivência fraudulenta, principalmente por parte dos que ocupam cargos de grande autoridade. O que é essa conivência fraudulenta? Ou seja, você vai criar um sistema que vai ter ali realmente a segregação de funções, vários departamentos, mas se houver a conivência, a concordância entre esses diretores, entre esses gerentes, então pode haver também essa prática fraudulenta. Isso acontece principalmente em cargos de grande autoridade. Sobre o pessoal agora dentro de um sistema de controle interno. A certeza razoável de que estão sendo alcançados objetivos de controle interno, então depende do grau de competência e também da integridade das pessoas, também da independência das funções que lhe tenham sido designadas e da compreensão que tem dos procedimentos estabelecidos. Então, olha aqui, ó, algumas características importantes dentro do
dos colaboradores. Então vai depender da competência desses colaboradores, da integridade, da independência das funções, ou seja, dos departamentos, né? E também da compreensão que se tem sobre os procedimentos estabelecidos. Isso é fundamental na hora de formar uma equipe. A eficácia global do sistema depende, ao mesmo tempo, de contar com um número apropriado de funcionários competentes para realizar o trabalho em cada nível. Então, você tem que ter realmente um número apropriado de funcionários competentes. Mas não basta, então, ter pessoas competentes sem um sistema de controle interno. Não basta. Se você tiver pessoas competentes, mas não tiver também um sistema de controle sofisticado, também não vai funcionar. Então, tem que ter a junção dessas duas, né? Então, não basta você ter pessoas competentes sem um sistema de controle, ou um sistema de controle sofisticado sem pessoas competentes. Então, vai ter que reunir essas duas características. Não é eficaz estabelecer procedimentos de controle que exijam a utilização de critérios que se superem, né, a capacidade ou a experiência. Então, imagina você estabelecer procedimentos de controle, mas que vão superar a capacidade ou a experiência desses indivíduos, né, encarregados pela tarefa. Ou então, procedimentos de controle que não possam ser aplicados devido ao excesso de volume de trabalho dos funcionários. Então, tem que ter aí uma avaliação, este exame, antes de colocar. Então, você precisa, então, entender que esse procedimento tem que ser compatível com a capacidade e a experiência desses indivíduos, né? E também, esse controle também interno, esse sistema vai ter que ser compatível também com a quantidade de funcionários, com as capacidades que eles têm. Então, convém que a administração, primeiro, examinar os antecedentes de potenciais funcionários. Então, vai contratar esse funcionário, examine os antecedentes, veja suas competências, suas habilidades, se tem o perfil que vai encaixar neste cargo. Determine as habilitações necessárias a cada posto. Então, determina, faça ali as rotinas de cada cargo, e estabeleça, olha, para contratar esse funcionário, ele precisa ter essas habilitações, ele precisa ser essa formação. Implemente um sistema de treinamento e capacitação permanente, fundamental. Você tem, então, permanente ali treinamentos e capacitação desses colaboradores. Estabeleça, então, política de remuneração e promoções. Olha a recompensa. Não adianta, então, você exigir se você não oferecer a recompensa. Então, tem que ter essa política de remuneração e promoções. E adote, então, um esquema de avaliação de desempenho. Também fundamental para que se possa estar acompanhando o desempenho deste colaborador. E terminamos por hoje, só nessa primeira parte, e na próxima aula a gente vai dar continuidade, então, ao sistema de controle interno. Um forte abraço e Deus te abençoe.